Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Be Talk to See. Eu sou o Bravo Eu sou o Charlie. e hoje, depois de uma semana de folga, né, Charlie? Foi de 14 Uhum. semanas, na verdade, consecutivas com episódios. A gente tirou uma semaninha aí pra ficar off e agora retomamos aí as nossas atividades. Hoje, pessoal, a gente vai, depois de ter conversado bastante aí sobre o choque Nixon, falamos sobre o welfare state, nas ideias do Friedman, e recentemente fizemos um episódio sobre a hiperbitcoinização, ou seja, o futuro com o Bitcoin. Hoje a gente decidiu abordar um tema um pouquinho diferente, que é um tema muitas vezes visto como sagrado aí para o pessoal, que é a famosa democracia. Então hoje a gente vai discutir um pouco mais a fundo desde a sua história e algumas alternativas à democracia, com alguns exemplos, para a gente poder aumentar aí o portfólio de argumentos e discussões quando a gente estiver numa mesa conversando com amigos. Então, meu amigo Charlie, como é que a gente inicia aí esse episódio de democracia? Bom, nós não poderíamos iniciar de outra forma senão entender um pouco a história, né, e as raízes da democracia. Então a gente precisa voltar bastante no tempo, né? Então no século V a.C., na Grécia Antiga, né, então são os primeiros relatos de onde a democracia nasceu, né, em Atenas, onde os cidadãos, só homens, votavam, né. Já era algo inovador, mas ainda excluía as mulheres, escravos e estrangeiros, eles não tinham voz, né. Então pensadores como Platão e Sócrates, por exemplo, eles já criticavam, porque será que a multidão decide com sabedoria? Né. Então Platão ele temia a tirania da maioria. É um dos argumentos aqui, principalmente por nós libertários, nós usamos bastante esse argumento de que a democracia, de uma forma ou de outra, ela é a tirania da maioria, né. E ele não estava tão errado. Com Incrível pouco tempo. pensar, incrível, desculpa te cortar, né? Mas é Pode falar. incrível pensar que Platão já falava sobre isso no século V antes de Cristo, né? Então assim, olha Uhum. quanto tempo atrás já se tinha a mesma ideia que a gente discute hoje, mas vamos lá. É. Outro exemplo também que nós podemos colocar é ali mais ou menos nos anos 500 antes de Cristo, a Roma trouxe um modelo representativo, tá, com o Senado e assembleias, né. Mas os patrícios dominavam, né, os patrícios eram nobres da época, né, e a plebe lutava por seus direitos. Então a expansão territorial de Roma trouxe muita corrupção, né, e um poder muito concentrado num território muito grande, né. A Roma chegou a dominar praticamente a República Romana chegou a praticamente a Europa inteira, né, até um pouco parte ali do continente africano, chegando ali até um pouquinho ali na Ásia também, né. E muitos falaram que justamente essa ideia da democracia e do Senado foi algo, bastante, importante na queda de Roma, porque a democracia, ela traz um incentivo muito grande no que tange a se corromper o sistema por dentro. Porque quando você é eleito, né, você tem que agradar os seus eleitores, após a eleição, você não precisa mais agradar eles. Você está lá dentro e pode fazer os seus esquemas. É muita coisa do que nós vemos hoje, né. Então, essas democracias antigas, elas mostram que o poder do povo era bem limitado pelas elites, né, e tinha bastante corrupção e exclusão de determinados setores da sociedade, né. Então, como que isso ecoa em 2025, né? E como se conecta ao welfare state, né, ao estado de bem-estar social que nós discutimos, aonde promessas populares inflaram o Estado, né. Então é algo muito interessante nós vemos essa conexão entre a história, né, da Grécia e de Roma com o que nós vemos hoje, porque assim, a democracia realmente evoluiu no sentido da representatividade, onde hoje praticamente todos votam, com exceção ali de uma parcela pequena da população, que é abaixo ali de alguns países 16 anos para baixo, você não pode votar, 18 anos, 21, enfim, né, tirando obviamente os países que são ditatoriais que pode até ter eleições, mas elas não adiantam de nada. Você teve o quê? O Estado se moldando para agradar a população e dar à população digamos assim, um gosto de que você tem um poder sobre o Estado, de que você pode influenciá-lo, né, sendo um cidadão comum, um cidadão normal, tá. As democracias elas evoluíram justamente para fazer com que você ache que você tem poder de escolha, com que na verdade o que Platão já sabia é que você poder escolher o seu senhor não é liberdade. Isso é só um formato diferente de escravidão, né. E a democracia ela te dá essa sensação de que se você for lá e votar, vai resolver, no famoso "vota que resolve", né. O Brasil é um exemplo muito, nítido de que votar praticamente não adianta em nada, né. Os Estados Unidos, por exemplo, é outro, estado que nasceu de uma forma muito bacana, muito livre, e hoje é um estado que massacra a sua população, tira altos impostos dela, mesmo tendo nascido com um ideal de liberdade e representatividade muito grande, né. Então, a partir disso, nós podemos evoluir, né, e ir para a próxima sessão, que seria a democracia moderna e as suas contradições, né, Bravo?
Exato. Assim, essa primeira sessão acho que fica bem claro que pouco mudou, né? Assim, tivemos algum tipo de evolução, na verdade não diria nem evolução, alguma mudança estrutural da democracia, se assim a gente pode colocar, mas a sua essência ela continua a mesma e bate com o que Platão e Sócrates já criticavam, né? Então a gente recentemente teve uma eleição no Brasil, a última, onde você teve 51 a 49 teoricamente, né? Então basicamente está falando que 51% da população domina 49% dessa mesma população. Então, assim, o quão correto seria isso, né? O quão representativo é isso, você colocar 49% de um povo tendo que respeitar e aceitar o que 51% quer que seja feito. Então, literalmente, a ditadura da maioria, né? E isso daí, assim, a gente pode abrir aí, ramificar esse assunto em particular em diversos livros e argumentos para a gente poder fazer em outros podcasts. Mas é algo que eu gostaria muito que as pessoas que escutam isso, elas comecem a entender a gravidade disso, né? E não aceitar porque deu 51%, está tudo certo e é isso que vai funcionar e é isso que a gente tem que seguir porque numericamente, matematicamente deu para o lado A ganhar, então o lado A que vai dominar. Para mim isso aí, sinceramente, é um pensamento um pouco limitado. Eu acho que a gente tem que começar a discutir outras possibilidades, né, de sistemas que nada tem com o argumento mais básico e pequeno, né? Quando você vai numa mesa discutir sobre isso, então o que você acha? O melhor é a ditadura? Não, obviamente que não, né? Mas não necessariamente a gente precisa ser sempre dois extremos, ou democracia ou ditadura. Não precisa. A gente já está, acho que, evoluído o suficiente para botar na mesa outras opções e outras discussões possíveis numa sociedade mais civilizada. Mas vamos entrar agora na seção 2, então, que é a democracia moderna e as suas contradições. Então, para puxar também um pouco mais dessa história, a democracia que a gente conheceu hoje, ela é filha do iluminismo. Para quem não sabia disso, né, ela provém do iluminismo, quem estuda isso consegue perceber bastante essa similaridade, mas tem as suas sombras, né, como a gente já discutiu outras sombras em outros podcasts aí de outros assuntos. Começa aí com a Revolução Americana, 1776, com John Locke, que é um nome super famoso, que inspirou inclusive o que o Charlie acabou de falar, os pais fundadores, né, dos Estados Unidos, o Founding Fathers, com os direitos naturais. Então falava-se de vida, de liberdade, de propriedade, que foi a base americana durante muito tempo, logo depois do seu surgimento e sua independência. A Constituição dos Estados Unidos criou freios e contrapesos ao longo, né, do tempo, temendo a democracia pura. Então você vê que a democracia ela já era algo que as pessoas tinham um pouco de medo do que isso poderia se tornar, com essa, às vezes, maior centralização, poder na mão de alguns grupos elitizados, voltando ao que a gente viu ali em República Romana e tudo mais, né? Então, James Madison já alertava contra o que ele chamava de a turba, né? Turba, para quem não sabe, é multidão em movimento, desordem, seria mais ou menos uma revolta, e hoje o Estado inchado pós-1971, né, mostra que esses limites estão cada vez mais fragilizados. Logo depois você vê também a Revolução Francesa, com uma diferença ali de aproximadamente 13 anos, né, para a Revolução Americana. Então estamos falando agora de 1789, onde vem também a busca por igualdade, que virou um terror, né? Quem estuda na escola a Revolução Francesa vai lembrar, jacobinismo e guilhotina, mostrava o risco da democracia radical. Então tudo lá, qualquer coisa que fosse contrária aos ideais era morte, era quase que uma ditadura para implementar uma democracia, um negócio muito louco, né? Tipo um comunismo, né? Exato, vimos algo similar ali na década de 60, quando estava entre os comunistas e o golpe militar, né? Era mais ou menos aquilo, quem quer botar mais poder para poder comprovar que o que ele queria como ideal era o correto, o que não faz sentido, matar em nome, né, de algo que você tem como ideal. Então isso aí já mostrava o risco da democracia radical na Revolução Francesa, onde a maioria esmagava as minorias. Isso era comprovado em livros de história, a gente estudou muitas vezes isso já, né? E aí a gente entra na questão dos tipos de democracia, que é já para a gente poder puxar para os dias atuais. Você tem a direta versus a representativa, né? A gente inicia a direta como os plebiscitos, hoje em dia já é algo raro e normalmente caótico, pela falta de civilidade das pessoas, de não aceitar o resultado, ou de, né, não conseguirem. É igual a reunião de condomínio, tá? Você vai na reunião de condomínio para votar alguma coisa, às vezes tem umas brigas absurdas porque as pessoas não aceitam as opiniões das outras, né? E aí você vem para a representativa, que é a maioria dos países, como o Brasil, que delega esse poder, mas cria elites. Isso aí não precisa nem entrar nesse ponto, acho que está muito claro para todo mundo hoje, vivendo no Brasil, que as elites hoje mandam e desmandam, né, tem um poder praticamente absoluto, e aí entra a questão de ter a autocrítica ou a crítica ao sistema, de falar o quanto essa democracia realmente funciona, visto que eu tenho uma elite, eu tenho um grupo de pessoas com um poder praticamente absoluto, pessoas inclusive que não foram passadas pelo voto, ou seja, entraram num
um alto grau de poder, mas não foram votadas, não foram escolhidas, não foram selecionadas, mas que hoje têm mais poder das que realmente foram pro palio ali para ser escolhidas pela população. Então, até que ponto é a democracia do jeito que se fala, do que se vende, né? Acho que esse é o ponto para a gente pensar. E aí você tem a parlamentarista versus a presidencialista, que também é uma discussão que já vem de muito tempo, né, principalmente aqui no Brasil, de tentar tirar o presidencialismo e colocar o parlamentarismo para tentar diluir um pouco mais esse poder. Então, para quem também não entende direito, assim, de forma bem breve, o presidencialismo tem o executivo forte, né, concentra o poder, enquanto o parlamentarismo, exemplo, Reino Unido, ele dilui esse poder, então não fica tão centralizado. Tecnicamente seria uma democracia um pouco melhor, né, com um pouco mais de poder do povo do que nessas elites. Isso teoricamente, né? Mas isso tem uma diferença. E países normalmente muito grandes, continentais, a tendência de você ir para o presidencialismo acaba concentrando o poder num grau que fica complicado, né? Você perde autonomia dos estados, você perde autonomia nas pequenas regiões, porque tudo fica realmente concentrado em um poder só muito forte. Eu diria, Bravo, só complementando, que quanto mais descentralização do poder, melhor. Claro. Né? Então, de um ponto de vista parlamentarista, como ela descentraliza, né, ela desconcentra, dilui, né, o poder do presidente, no caso, na verdade é o primeiro-ministro, né, e ele pode ser facilmente trocado, no caso que o presidencialismo já é o contrário. Dificilmente você troca o presidente por um processo de impeachment, porque ele é muito custoso. Né? O parlamentarismo não, tipo, se ele perdeu, por exemplo, aconteceu no Canadá, né, há pouco tempo atrás, aconteceu no Reino Unido algumas vezes, se o primeiro-ministro perde o poder ali sobre o parlamento, ele pode ser trocado com mais facilidade, né? Exatamente. Minha opinião já pessoal aqui, colocando um pouco, eu realmente acredito que um país de dimensão continental como o Brasil, a forma mais correta seria um parlamentarismo, e eu ainda esticaria um pouco mais. Eu acho que precisaria de uma descentralização do poder federal para os poderes mais estatais, estatais dos estados, né? Estaduais. Estaduais, perfeito. Os estaduais, para que tenham um pouco mais de autonomia, ou uma autonomia mais plena, assim como é nos Estados Unidos. Cada estado tem um grau de liberdade gigantesco de colocar suas próprias leis, de nem sempre ter que seguir a ferro e fogo que o federal coloca. Isso faz com que as pessoas até se sintam mais bem representadas. Por exemplo, eu estou num estado que mudou aqui, eu estou com menos liberdade. Eu não preciso sair do país, né? Eu começo a fazer migrações internas, né? E começo a ir para outros estados que têm um grau maior de liberdade. Então, isso para países de dimensões continentais como os Estados Unidos e como o Brasil, eu acho que ele é muito mais funcional do que o que a gente tem hoje, concentrado tudo em Brasília, né? Brasília não tem a mínima noção do que é Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte. Vive uma outra realidade. Então, eu acredito fortemente que uma descentralização nesse sentido, junto com o parlamentarismo, isso seria muito mais eficiente para um crescimento econômico, para um desenvolvimento do país. Mas beleza, então assim, outro item que a gente entra aqui agora, dando continuidade, seria como opção de outros tipos, né, de democracia, a democracia chamada democracia social, que é a ideia de igualdade econômica. Isso tem um outro nome, né, que é chamado comunismo, socialismo, que é como no welfare state, a gente citou isso também no último episódio, que é aquela ameaça à liberdade para justificar mais impostos, mais intervenção, mais controle, né, todo tipo de ajuste possível centralizado na mão do governo em prol de, teoricamente, dar mais direitos, dar mais bolsa XPTO, bolsa presidiária, bolsa não sei o que, para que as pessoas tenham tudo e não precisem fazer nada, né? O welfare state, se ele não for parado ou freado, pelo menos, ele vai chegar literalmente na Agenda 2030, que a gente vem escutando dia após dia, que é você Papai não terá Estado. nada, exato, papai Estado, você não terá nada e será feliz, é isso que eles querem, isso é o welfare state, vai ser a renda global, a renda mensal global, né? Ou seja, vai ser tipo um governo único. Então você tem muita coisa acontecendo que, como a gente sempre fala, as mudanças elas são bem pequenas, elas vêm acontecendo passo a passo de tartaruga, para que você não sinta essa diferença grande. É a história do salame, né? Você pega um salame, se eu te der ele para comer inteiro, você fala, não aguento, mas se eu cortar ele em pedaços bem fininhos, jogar um limão, temperar, você vai beliscando, comendo, quando você vê, você foi tudo. Então é a mesma coisa que eles fazem com a gente. O welfare state vem crescendo, né? O Estado vem cada vez mais inflando. Quando você vê, você está completamente controlado por ele. Aí já é o too late, né? Já é tarde demais para você poder tentar brigar. Então isso tudo a gente discutiu bastante no episódio também do welfare state em particular. Se você não ouviu, recomendo bastante que volte lá. E a gente cita muito o Friedman também, né? O Milton Friedman, que foi um cara fantástico, com ideias muito bacanas para a gente poder discutir. E a democracia moderna, que promete a tal da liberdade, né, mas entrega no final apenas burocracia e mais controle. Tá? Eu acho que a gente está num momento, no Brasil, principalmente, que a gente vê muito isso. Né? Se fala muito da ameaça à democracia, que tudo está colocando em xeque a democracia.
que no final a gente só está vendo menos liberdade, cada vez um país mais burocrático e cada vez mais controlado, né? Cada vez mais leis para tudo, para coisas básicas, para as coisas que não fazem mais sentido. A gente precisa tudo de controle de papel de liberação que não existia antes. Então a gente vem ficando cada vez mais controlado sem perceber. Se para você hoje tirar uma barraquinha para poder vender pipoca na rua, você precisa de uma autorização de alguém da prefeitura da sua cidade para você poder entrar na esquina e vender um churros ou vender uma pipoca, meu amigo, que liberdade que você tem? A gente não tem mais liberdade, né? E não tem justificativa para isso, sabe? Então se a gente não abrir os olhos enquanto há tempo, a gente vai chegar cada vez mais num estado nos dois sentidos, um estado de sociedade, um estado máquina pública que vai te controlar e você vai ficar completamente na mão deles, né? Então a gente precisa sempre discutir essas ideias para que as pessoas abram um pouco a mente. E aí, Charlie, a gente acaba indo agora para a sessão 3, né? Sim, sim. E a seção 3 ela é extremamente importante, porque nós vamos falar da democracia, se ela está em crise ou não, né? Então, assim, em 2025, né, hoje são 27/4, né, de 2025, e a gente tem muitas coisas a discutir se isso realmente, se a democracia ela vem dando certo, né, e se as pessoas estão realmente acreditando nesse sistema, né, e nós vamos argumentar aqui que sim, a democracia hoje ela enfrenta uma crise grande, né, primeiro pelo inchaço do Estado. O Estado, a ideia dele, né, era justamente te fornecer o mínimo, te fornecer o básico para você poder viver e prosperar com as suas próprias forças, né? Então, aquele Estado lá que era só, não, o Estado só vai te fornecer o mínimo, ou a saúde, a segurança e justiça, cara, isso daí, principalmente aqui no Brasil, não existe há muitos e muitos anos, né? Então, hoje a democracia, ela facilita o crescimento do Estado, né? Porque os próprios políticos que fazem, né, que fazem o Estado funcionar, diria assim, eles têm um incentivo muito grande a colocar leis, promulgar e aumentar os próprios salários, aumentar o tamanho do Estado, né, o gasto público subindo, né, de 20% do PIB em 1971 para 40% hoje, né, alimentado tudo por quê? Por promessa, por marketing eleitoral, populismo, né? Você tem diversas maneiras de você poder comprar a população, né? Eu vou subsidiar a energia, eu vou congelar os preços dos alimentos, eu vou dar um incentivo para você poder comprar carro, eu vou dar um incentivo para você poder usar o seu FGTS como garantia para poder pegar empréstimo usando o seu próprio dinheiro como garantia, enfim. Né, a gente pode dar inúmeros exemplos aqui de como essas promessas, é populismo bem na base, né, é compra de voto. Né? E a gente vai para a tragédia dos comuns, Friedman já falava isso, né? Todos querem um pedaço do bolo, né? O outro também que fala justamente que o Estado é o sonho de todos quererem viver à custa de todos, né? Ninguém faz nada, o nome né? dele, Todo mundo, o Bastiat. Isso, Bastiat. Friedrich Bastiat. Frederic Bastiat, ele fala justamente essa frase célebre, que todo mundo quer viver à custa de todo mundo. Pô, isso não existe. Essa conta não vai fechar, né? Nós temos hoje, justamente como o Bravo mencionou, a tirania da maioria. Não tem como escapar dessa conclusão. A democracia, em suma, né, é a ditadura da maioria. Se a maioria quiser que determinado político implemente determinadas políticas públicas de aumento estatal, aumento de imposto, dificuldades de empreender, enfim, de aumentar o seu custo de vida, de dificultar a sua vida, você vai pagar por isso, nós iremos pagar por isso. Por mais que eles achem que aquilo é bom, você não tem como sair desse sistema de forma oficial. Nós aqui, por exemplo, colocamos algumas formas que você tem para minimizar o impacto disso na sua vida, mas não tem como você não ser afetado por isso, né? Alex de Tocqueville, ele alertou sobre isso, né? No Brasil, políticas populistas muitas vezes ignoram o quê? As minorias regionais. Não tem como Brasília saber exatamente o que se passa no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, ao mesmo tempo, e desmembra em cada região do país. O sudeste tem seus estados, o sul tem seus estados têm suas cidades, enfim. Não tem como uma entidade centralizadora ter o conhecimento completo da economia inteira, né? Então, globalmente, a gente vê, né, cancelamentos em nome da maioria. Mostra esse risco, né? Então, e outra coisa que gera, né, que o Estado ele traz é a corrupção e a criação de oligarquias, né? Um exemplo, que é a Lei de Ferro da oligarquia de Robert Michels, ele diz que democracias criam elites, né? E faz todo sentido. Por quê? Como você tem que delegar o poder a indivíduos
né, e é um grupo seleto de indivíduos no Brasil, é até um grupo bem grande, né, de 523, se eu não me engano, senadores, deputados federais, 81 senadores, é um grupo seleto, e o Brasil são 200 e poucos milhões de pessoas, né. Então você concentra a decisão que cada um poderia tomar em relação à sua própria vida, porque quem sabe mais sobre a sua vida é você. Não tem como fulaninho de tal, lá em Brasília, que você elegeu como deputado federal, saber mais da sua vida do que você. Só você sabe o que você precisa comer, o que você precisa, quanto que você precisa trabalhar, o quanto que você precisa empreender, se você vai ter filho, se não vai ter filho, se você vai viajar, se não vai viajar, enfim. Né. O Estado, a democracia, ele cria essa dependência no político. Não, o político vai resolver para mim. Na verdade é o contrário, cara. Só você pode mudar a sua vida. E no Brasil a gente vê o quê? Justamente escândalos absurdos, como a Lava Jato, por exemplo. Eles revelam que os políticos eles servem a quem? Só a si mesmos, não servem ao povo. Né? O que eles querem é, se eleger, segundo, se reeleger. Né? A gente vai para o relativismo moral, né, que é o quê? A busca por votos, ela dilui os valores das pessoas. Então, os políticos eles tendem a ficar o quê? A ficar relativizando tudo na vida deles, né? Não importa se ele vai fazer com que os outros sofram, se ele vai dificultar a vida de um grupo específico da sociedade em detrimento do seu grupo de eleitores, né? Em 2025, por exemplo, debates sobre família ou tradição são relativizados para agradar as maiorias, né? Fazendo o quê? Divisão das pessoas, corroendo a coesão social, corroendo a família, né? Que é um núcleo extremamente importante para a civilização, né? E isso cria um incentivo ao curto prazismo, né? Que os políticos eles focam em eleições. Eles focam nos 4 anos. Vou me eleger agora, o que eu preciso fazer para me reeleger daqui a 4 anos? Eu falei, primeiro a eleição, segundo a reeleição. Depois, se der, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai construir uma pontezinha na sua cidade, ele vai trazer um fundo para um hospital, ele vai fazer um programa social, aí ele vai fazer alguma coisinha. Né? Obras, por exemplo, como o metrô de São Paulo, por exemplo, uma das maiores cidades da América Latina, está lá atrasada em década. É uma cidade enorme. Né? Se compara com, por exemplo, como Nova York e Paris, que tem metrôs de 400, 500 quilômetros de linha de metrô. Né? Então a democracia, ela devia servir ao indivíduo, né? Muitas vezes o quê? Sufoca, pressiona, tira tudo o que o indivíduo poderia fazer por si mesmo para delegar para uma outra pessoa, né? Lá num poder central. Por que Brasília fica longe? Justamente para evitar pressões, né, sociais, que é mais difícil você ter que levar o país inteiro lá no centro, né? Então as capitais elas são muito bem escolhidas. Né? E Bravo, tem alternativa a isso tudo? Difícil, né? Difícil. Eu queria até botar um ponto aqui que você colocou sobre os incentivos para o pessoal pensar, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, quando se falava, por exemplo, de carro elétrico, todo mundo, né, abria, porque a gente vai ter que ir para o carro elétrico, é o combustível do futuro, é a forma do futuro, é o meio ambiente e tudo mais. Aí você pega, você citou São Paulo agora, né, com a questão dos metrôs. Obviamente, eu vou falar alguma coisa aqui, o pessoal fala, então você é contra o governo de direita? Não, você esquece agora a parte política, vamos olhar a ação. Por exemplo, o Tarcísio, que é o governador de São Paulo, ele colocou alguns incentivos dentro do estado de São Paulo para carros elétricos, né? Ou seja, a maioria dos estados hoje no Brasil, vocês podem olhar aí tranquilamente no site dos Detrans e tudo mais, estaduais, vocês vão ver que já não existe mais, na maioria dos estados brasileiros, nenhum tipo de redução de IPVA ou ausência de IPVA para carro elétrico. Isso praticamente já caiu. E alguns estados estão fazendo coisas, para mim, assim, não entra na minha cabeça. O Tarcísio é um deles. Ele colocou incentivo para carros elétricos, especificamente carros com motor flex. Ou seja, você tem um carro elétrico híbrido, né, no caso, e você tem um motor somente gasolina, você não entra nessa jogada. Você só entra se o teu carro for híbrido, com uma taxa certa de quantidade de volts da bateria, e o motor tem que ser flex. O único carro, posso estar equivocado aqui, mas o único carro que é flex e é híbrido hoje no Brasil são os carros da Toyota. Não existe outro. Porque a Toyota também fabrica os carros, se eu não estou enganado, em São Paulo. Então você vê que há um claro incentivo voltado para uma grande empresa que está num lobby político com o governo de São Paulo. As pessoas falam, não, mas ele está incentivando porque fabrica lá. Mentira. Se o incentivo inicialmente era por questões ambientais, era por questões de combustíveis fósseis que criam um monte de problema e blá blá blá, tudo isso que o pessoal costuma discutir, falar e justificar, isso aqui acaba de mostrar claramente que é mentira, caiu tudo por terra. Né? Que é um outro exemplo também, para você ver o tamanho do lobby da Toyota com o governo de São Paulo. Você tem o único tipo de carro em São Paulo que não paga IPVA são os carros elétricos movidos a hidrogênio. Você conhece algum, Charlie? Não. Tem um só da Toyota, chama Toyota Mirai. Nunca foi fabricado em lugar nenhum, ainda não está em país nenhum
E no Brasil ele foi apresentado, inclusive o Tarcísio foi dirigir o carro com representantes da Toyota e tudo mais, e ele está na lei já, né? Só que obviamente não está com o nome de Mirai, está dizendo que é carros elétricos movidos a hidrogênio. Então esse tipo de incentivo, me desculpa aqui o português claro, mas é uma sacanagem, né? Não é um incentivo, é um claro lobby político para que a Toyota venda mais carro, né? E obviamente eles ganhem mais impostos dentro do estado de São Paulo. Eu não consigo achar isso algo justo ou algo que faz sentido, sinceramente. Posso estar errado aqui de novo, mas assim, se você tem um objetivo de facilitar e a sua ideia é a questão do carro elétrico, a questão de diminuir o consumo de combustíveis fósseis, esse tipo de regra aqui não está nem aí para isso, tá? Então é esse tipo de incentivo que a gente precisa começar a olhar. E eu já discuti esse ponto aqui em algumas mesas com colegas, e as pessoas ainda acreditam que o Tarcísio está certo nisso, porque estão cegos pela política, né? Então tem que saber separar uma coisa da outra. Esse para mim, um exemplo claro e clássico de que é um lobby político. Não tem nada de meio ambiente, não tem nada de preocupação com outro ponto nenhum. Então, assim, acordem, pessoal. Abram os olhos. É meu político favorito. É lógico. De estimação, né? Exato, exatamente. Você tinha antigamente a questão dos carros elétricos que não pagavam IPVA, e depois eles começaram a colocar 50%, agora acabou. O estado do Paraná, por exemplo, não tem mais benefício nenhum para nada, qualquer carro, ou seja, estão nem aí para isso. Acho que agora o Rio de Janeiro tem 50% do IPVA para carro elétrico e híbrido, se eu não estou enganado, e São Paulo também tem a questão do rodízio e tal, mas assim, só, o resto do Brasil todo voltou à normalidade. Então assim, comecem a questionar isso, comecem a pensar, quando vem essas ondas muito fortes de tentar vender uma nova tecnologia, um novo desenvolvimento, façam uma análise crítica do que está por trás. Porque tem coisa aí. A BYD, por exemplo, também, continuando nessa parte de carros, vai abrir fábrica, né, na Bahia, já está desenvolvendo tudo, não está pagando os impostos que outras empresas pagam. Já estão tendo as crises aí internas entre as montadoras sobre isso. Então você vê que tudo resume-se a lobby político. Não ninguém está pensando em população, ninguém está pensando em absolutamente nada. Essa galera, essa elite, está pensando no próprio bolso. Então cuidado quando vocês abraçarem uma causa, abraçarem uma tecnologia, ficarem cegos por ela, porque no final você está sendo conduzido como uma massa de manobra. Então eu acho que esse era o grande ponto que eu gostaria de colocar aí, porque essa questão do incentivo, cara, eu lembro dos painéis solares, Charlie, também, que tinha incentivo para energia solar e tudo mais, as pessoas começaram a comprar, agora não tem mais incentivo nenhum, e na verdade agora eles botaram leis que parte do que você gera de eletricidade da tua placa solar, você tem que pagar em forma de imposto para a rede. Assim, você não fica mais com 100%, você devolve uma parte, é um imposto de energia gerada. São as coisas completamente absurdas. Se vocês acharem isso normal, o conceito de liberdade de vocês é completamente diferente do nosso. Então, vocês vão começar a raciocinar de forma mais crítica, né? Então, indo para a sessão 4 agora, finalmente, alternativa à democracia, que foi a tua pergunta, Charlie. Alternativa sempre tem, né? Mas aí as pessoas precisam estar com a cabeça aberta para ouvir, né? Mas vamos lá. Se a democracia ela falha, né? O que vem depois? E aí eu acho que é um livro que a gente pode comentar aqui, citar para o pessoal estudar, ler, enfim, procurar alguns resumos e até podcast sobre isso, que chama Democracia, o Deus que Falhou, né? É um livro fantástico. Eu e o Charlie, coincidentemente, lemos ao mesmo tempo sem saber, estávamos lendo o mesmo livro, e é um livro que assim, vai abrir a cabeça de muitos de vocês, porque aquelas questões mais básicas que a gente sempre comenta, se não tivesse democracia, quem quer pagar as estradas, quem quer pagar a iluminação pública, todas aquelas histórias que sempre vem, saúde, ele discute capítulo a capítulo, detalhe a detalhe, e eu acho que ajuda bastante a abrir a mente, né? Então vamos tentar explorar um pouquinho aqui de forma mais rápida e resumida as ideias que priorizam a liberdade individual. Então você tem a ordem natural das coisas, inspirada na escola austríaca, que defende a propriedade privada como o cerne da coisa ali, nada pode superar a propriedade privada, que quando você fala propriedade privada, estamos falando de você ser dono da sua casa de fato e não ficar pagando IPTU todo ano, ou comprando seu carro tendo que pagar IPVA todo ano, que é um absurdo, né? Se você fizer uma conta rápida, você vai ver que em 15, 20 anos você já praticamente deu um carro para o governo, ou em 15, 20 anos você deu um percentual grande da tua casa para o governo. Então assim, nada é seu 100%, então não existe propriedade privada no Brasil e na maior parte dos países do mundo, tá? Estamos falando aqui também de países grandes, Estados Unidos também cobra um equivalente ao IPTU lá, obviamente não é um percentual absurdo que tem aqui, mas isso também é cobrado de forma geral no mundo, com percentuais diferentes. Então não existe propriedade privada absoluta, né? Continuando aqui, livre mercado, que também é outra coisa que praticamente não existe, a gente está vendo isso agora no mundo com as taxas do Trump, com tarifas e tudo mais. Você vê que o livre mercado ele existe desde que alguém que tem o poder da caneta libere ou não libere, ou seja, então não é algo fluido, não é algo natural. E a questão das leis mínimas, que seria realmente você ter as leis mais básicas do tipo a tábua dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, sabe? Tipo, não tem que matar, não tem que fazer isso, o básico. As pessoas perderam a noção do básico, acham que precisam ter leis hoje para qualquer coisa, tudo precisa ter uma lei. Garrafa plástica, se eu não jogar em tal lugar, tem uma lei que vai te dar uma multa. Cara, né, vamos
resumir as coisas aqui para o que realmente importa e parar com esse excesso de leis absurdas ou completamente sem sentido. Aí você entra também dentro dessa questão da ordem natural, a família e a tradição, né? Vocês vão lembrar talvez desses dois temas aí na época de Bolsonaro, sempre falando isso, família, tradição, patriotismo e tudo mais. Então puxa também, eles tentam sempre utilizar algumas coisas da ordem natural, enfim, né, família e a tradição, não o Estado, guiam a sociedade. Isso seria na questão da ordem natural, né? O Estado se apossa disso e coloca isso como se fosse parte do Estado, né? A questão da família e da tradição. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Família e tradição é algo mais individualizado, mas uma pequena sociedade, o Estado é outra, né? Então, um exemplo disso, comunidades rurais no Brasil, que prosperam com pouquíssima intervenção estatal por conta do distanciamento, os acessos às vezes são mais complicados, e por isso as pessoas às vezes compram terrenos uma próximas das outras para que elas tenham a própria segurança, ou seja, elas criam uma comunidade onde cada um olha o seu e do quem está do lado, e você tem uma segurança diluída ali, descentralizada, vamos chamar assim, entre essa comunidade. Todo mundo meio que se protege, todo mundo se guarda, todo mundo faz negócio ali próximo, e você tem uma comunidade que prospera ali com bastante tranquilidade, sem a necessidade, por exemplo, de uma polícia, né? Porque todos estão armados, obviamente, dentro da sua propriedade. Eventualmente, se acontecer alguma coisa, cada um pode ajudar como for ali para resolver aquele pequeno conflito, né? Então, se isso fosse realmente algo, se a gente liberasse hoje o armamento, ia virar um caos e tal, vamos olhar para onde funciona, né? Temos que olhar sempre para onde funciona. Os países que têm esse tipo de coisa já implementada, ou as pequenas sociedades, as pequenas regiões que já fazem uso desse sistema mais livre, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem a população ali, eu não vou lembrar o nome agora, que eles vivem bem isolados, sem tecnologia, eles não participam de votação, que lá nos Estados Unidos... Os Amish? Isso, os Amish, perfeito. Eles têm uma sociedade completamente à parte da sociedade americana, e vivem super bem, não falta nada. Na época de pandemia, ninguém obrigou eles a tomar vacina ou não tomar vacina, eles viviam da maneira que eles acham que é certo, e está tudo perfeito. Inclusive, estatisticamente, se vocês forem olhar, os Amish foram os que menos morreram pela pandemia, né? Aí tirem as próprias conclusões. Mas, enfim, essa liberdade de você seguir as suas próprias regras na tua sociedade, no teu local, sem que alguém fique criando leis e te obrigando a pagar multas ou algo que não faz sentido aonde você está vivendo. Outro item que a gente tem aqui, Charlie, é o anarcocapitalismo, né? A gente conversa muito isso em off, conversamos aqui também nos episódios, que vem com o Murray Rothbard, né, que a gente também já citou aqui alguns livros maravilhosos dele sobre assuntos relacionados ao anarcocapitalismo, que propõe um mundo absolutamente sem o Estado, né? Seria quase que uma utopia, né? A maioria coloca dessa forma, né? Assim como muitos falam que o comunismo, como foi desenhado, é uma utopia, o anarcocapitalismo é a outra ponta dessa utopia absoluta, onde segurança, justiça, tudo seria via agências privadas. No livro Democracia, o Deus que Falou, ele também mostra bastante coisa relacionada a isso, e vocês vão ver também que é completamente viável, né? Não é algo surreal. Surreal, na verdade, é você pensar numa justiça que ela é provida pelo Estado, e aí quando o Estado comete algum erro com um cidadão ou com uma sociedade, você entra na justiça contra o Estado, com um juiz estatal que vai julgar a tua causa contra o Estado que paga o próprio salário. Então, assim, cara, não faz sentido, né? Não tem o menor nexo isso. Então, incentivo, né? Não tem incentivo nenhum. Mesma coisa da questão da votação que a gente comentou alguns episódios para trás. Como é que um funcionário público vai votar? Não deveria ter direito a voto quando você é funcionário público, pelo simples fato de você ter um viés. Eu vou votar naquilo que me paga mais, vou votar naquele governo que me dá mais direito. Tá errado isso, né? Você tem um claro viés ali de confirmação, um bias, né, como o americano chama. Então, isso a gente precisa pensar com a cabeça, né, aberta, né? Não adianta querer ir pro o que está no papel, que é como se fosse a verdade absoluta, porque não é assim. Então, assim, parece utópico, né? Mais zonas econômicas especiais, como em Dubai, por exemplo, é um dos exemplos que algo similar, tá? Não é um anarcocapitalismo, obviamente, mas é algo similar, mostram os mercados funcionando completamente sem burocracia, né? Então, ali, Emirados Árabes Unidos, de forma geral, você tem bastante liberdade econômica, tá? Não tem outras liberdades, mas estou falando aqui mais voltado para a parte econômica. Você tem como outra opção ao anarcocapitalismo, que dá um pouco mais talvez de liberdade, né? Monarquia constitucional, ou seja, você tinha um monarca como símbolo da continuidade para poder frear algumas maiorias impulsivas. Um exemplo disso atual que a gente tem é Liechtenstein, que é como se fosse um principado, né? Um país-estado ali, pequeno, como se fosse uma cidade bem pequena no meio da Europa ali, entre Suíça, Alemanha, se eu não estou enganado, fala alemão lá, que tem um príncipe, né, que coordena todo esse país. Obviamente que é um país muito pequeno, uma cidade bem pequena, e é uma economia completamente livre, né? O PIB per capita, por exemplo, é de $180 mil por ano. Então, assim, é um completo absurdo se eu for comparar isso com, por exemplo, com o Brasil, que, se eu não me engano, chega a $12, 15 mil por ano. E você tem... Vou até te cortar aqui, pode que você comentou sobre o livro da Democracia, o Deus que Falhou, e Hans Hermann Hoppe, que é o autor desse livro, ele até argumenta de que a monarquia, no sentido de defesa de propriedade privada e
de um sentido também de cuidar daquela propriedade, a monarquia seria melhor do que a democracia. Porque o monarca, né, o que ele quer para o seu território? Ele quer que ele prospere, ele vai cuidar da sua defesa, ele vai cuidar da justiça, ele vai cuidar de uma forma melhor, né? Então ele compara bastante esses dois sistemas e chega justamente à conclusão de que a monarquia seria um sistema que tenderia a prosperar mais do ponto de vista econômico. Óbvio, tem várias outras questões, como liberdade e tudo mais, mas do ponto de vista econômico, seria algo até melhor do que a democracia, porque na democracia, conforme nós falamos, não tem um incentivo do cara cuidar do seu território, do cara cuidar daquele país, de que ele realmente quer que ele cresça. Ele vai cuidar dos interesses dele, pessoais, né, e não realmente daquele território. Exatamente, exatamente. Assim, a gente tem isso também na história, né, Charlie? É que as pessoas acabam, ou, não sei, se limitam a estudar da forma que foi apresentado no colégio, ou não querem ir a fundo. Por exemplo, Brasil. Vamos falar de Brasil rapidamente aqui. Você tinha o Brasil com a monarquia, né, que tomou o golpe lá, e o Deodoro da Fonseca, e entrou a República. E o que aconteceu com o Brasil antes e depois da República? Só a gente olhar. Economicamente, o que o Brasil significava para o mundo antes de virar República e depois. Antes de virar República, você tinha o Brasil como uma das maiores potências do globo terrestre, né? Dom Pedro II, todo mundo que estava envolvido naquilo ali, né? Já mais próximo, estou falando de 1800 e pouco, né? 1880, 1870, chegou a ser considerado como um dos melhores gerenciadores ali de território daquela época. Se eu não estou enganado aqui, os Estados Unidos tiveram algumas votações para presidente nessa mesma época, e ele foi um dos caras que recebeu o voto dos americanos. Olha que loucura isso, né? Isso é documentado, tá? Ele recebeu alguns milhares de votos para ser cotado como presidente, porque ele era conhecido naquela época como um excelente gestor. Então, beleza, tem obviamente os pontos negativos da monarquia, né? Se a gente entrar a liberdade tinha pagar o quinto e tal, beleza, o quinto era 20%, hoje a gente paga muito mais do que isso, né? Então, assim, será que era tão ruim como a gente fala hoje em dia? Não sei. E nós somos tão mais livres? Exato. Porque esse seria o custo, né, da democracia. Se o custo era 20% antigamente, cara, eu prefiro voltar então para ter um rei, né? Não tem problema nenhum. E depois disso, você tem uma república que simplesmente jogou o Brasil dos melhores nas melhores posições globalmente falando, em todos os aspectos, como potência, para o que a gente tem hoje, né? Então, isso foi o que a gente vive hoje, é fruto de uma república. Vocês podem falar, mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos é talvez a única república que funcionou bem, né? Porque a pauta deles desde o início foi a liberdade. Eles não passaram por essa questão de ter um monarca, né? Era um sistema de colonização completamente diferente do Brasil, e a história, obviamente, cada país tem a sua cultura, o colonizador era diferente, não dá para comparar, mas eles nasceram república. E, portanto, hoje eles continuam uma república com um monte de problema, mas que nasceram com uma boa base. A gente aqui não. A gente tinha uma boa base, um sistema que era feito antes, fizeram um golpe, colocaram a república e tá aí o resultado. Assim, o resultado fala por si só. Compara quantos anos de Brasil república e quantos anos de Brasil império e avaliem o resultado. Então, assim, para mim é muito simples as coisas. Eu acho que é muito uma matemática bem mais básica do que a complexidade de tudo que se vende. Tanto que, acho que na década de 90, né, Thiago, teve a questão do plebiscito para a votação de tentar retornar a monarquia e tudo mais. Eu, obviamente, era muito pequeno, não lembro disso, mas o que eu estudei é que foi um plebiscito muito injusto, né? Ganhou a República, obviamente, por isso que a gente segue na República, mas o que se fala é que na época todo o marketing que foi montado para poder defender, fazer uma visão, né, uma narrativa, uma argumentação para ser pró-monarquia foi travado pelo Estado na época. O Estado não liberou que se fizesse os comerciais, ou que se fizesse a panfletagem, todo o material pró-monarquia. Então, obviamente, se você não conta a história, não pode mostrar os benefícios, mostrar os prós e contras, explicar para o pessoal que talvez não tenha acesso a essa informação, você não vai conseguir voto, e aí o plebiscito acabou virando, na verdade, um viés de confirmação. A gente quer que continue a República, vamos fazer aqui só para fingir que a gente deu opção, todo mundo votou na República e segue o jogo, e estamos aí, né? Então, esse é um ponto bem complicado, mas eu concordo, esse capítulo do livro é muito bom, porque eu concordo muito com isso. Assim, aquela visão, eu vou botar também um ponto aqui que sempre é complexo, comparar o governo chinês com um governo que muda de 4 em 4 anos, né? Obviamente, o Partido Comunista Chinês, da forma que é feita, não tem liberdade, é um controle absoluto, tem todos os pontos negativos. Se pode colocar um ponto positivo naquilo tudo, que é como se fosse, entre muitas aspas aqui, uma monarquia. Por quê? É um governo único que visa e faz planos para longuíssimo prazo, né? Os planos chineses não são para 4, 5, 6 anos, são planos para 20, 30, 50 anos. Então isso dá um planejamento muito melhor, um estudo muito melhor,
e a execução muito melhor, né? Esse eu acho que é o único ponto positivo que eu colocaria. Quando você vai para o sistema que troca de 4 em 4 anos, principalmente no Brasil que tem 1,5 milhão de partidos políticos teoricamente diferentes, a cada 4 anos entra alguém querendo fazer a farra, 4 ou 8 anos no máximo com uma reeleição, para poder ficar multimilionário e entregar o país à bucha para o próximo. Então a gente vem nesse ciclo vicioso entrando e saindo, e desde que a gente retomou ao sistema democrático, né, com o Collor já foi o primeiro presidente a mostrar que, né, a democracia falhou e falhou muito, né? Uhum. E hoje, inclusive agora nesse momento que a gente está conversando, estamos na semana que o Collor foi preso, né? Então já deveria estar preso há muito tempo, não deveria ter saído nunca, mas enfim. Então é um ponto aí para a gente poder pensar. Você quer comentar alguma coisa, Charlie? Não, agora não. Maravilha. Então assim, finalizando isso, a gente tem aqui os últimos pontos. A secessão, né, como é chamado, que é as pequenas comunidades ou regiões que se separam para o autogoverno. No Brasil, a gente teve aí os movimentos na década de 90 também, do Sul é o meu país, né? Foi muito forte isso naquela época. Tinha um descendente de alemão que puxou essa tentativa de revolta na época. Ele chegou a criar até uma moeda própria da região Sul, ele criou um passaporte específico, uma identidade específica. Aquilo naquela época, por mais que hoje se fala muito na brincadeira, era algo muito sério na região e realmente evoluiu muito. Chegou a um nível ali das pessoas levarem aquilo a sério que começou a assustar o governo federal, porque quando você já começa a ter emissão de passaporte, por mais que não fosse válido, né, mas tinha emissão de passaporte, emissão do próprio dinheiro, você começa a falar, opa, tá na hora da gente cortar as asinhas ali, porque senão isso aí pode chegar numa proporção que não tem mais volta. E aí, com o tempo acabou sendo diluído, né, e isso aí não foi para frente. E aí, para finalizar essa sessão, a gente tem os desafios, né, são essas ideias que enfrentam a inércia do sistema e a propaganda pró-democracia, como se fosse a única saída e a melhor de todas, ou como diria Churchill, né, é o menos pior, né? E mais educar e descentralizar pode e vai sempre abrir o caminho. Quanto mais as pessoas estudarem, lerem livros, abrirem a mente, verem por uma outra perspectiva, por um outro prisma, aí a gente começa a evoluir como sociedade. Então essas alternativas, elas sempre, quando você está sentado numa mesa com amigos, ela soa radical, ela soa louca, né? Uma coisa, você está completamente louco, maluco. Mas aí a pergunta que fica é sempre essa, né? Será que a democracia atual é tão intocável? Né? Será que realmente a gente não tem uma outra forma de fazer isso socialmente falando melhor, mais individualizado, no sentido de cada um ter mais direito e mais liberdade? Esse é o questionamento que fica, né, Charlie? Sim, e nós temos que lembrar que a democracia, ela nem sempre foi o sistema vigente, né? Nós temos na história aí diversos sistemas, imperialismo, monarquia, enfim, que passaram, né, a prova das suas épocas, né, e que hoje a democracia é o sistema no qual nós estamos vivendo. Não tem como saber se realmente esse vai ser o sistema no futuro, mas nós já sabemos que a democracia de hoje, tanto a parlamentarista quanto a presidencialista, que é os dois maiores sistemas que são vigentes aí praticamente no mundo inteiro, elas têm falhas imensas, e não no que tange o ideal dela. Porque o ideal da democracia, ela é realmente muito bonito, né? Assim como o ideal do comunismo e do socialismo, ele chega até beirar, né, um paraíso ali. Porque ele sempre prega a igualdade, a justiça, né, que todos vão poder possuir, ter e ser feliz. Mas nós temos que olhar para essas teorias e criticá-las no sentido de beleza. Quais são os incentivos para as pessoas viverem nesses sistemas? Como que esse sistema vai funcionar? De que forma os indivíduos vão poder prosperar e viver nesses sistemas? Porque de nada adianta você pregar o comunismo, só que no final das contas, você ter um sistema que ele vai criar elites, criar mais desigualdade, promover políticas excludentes, enquanto na verdade o ideal que a gente queria era um ideal nobre. Né? E sempre vão falar, mas estão deturpando tal filosofia. Não, nós temos que olhar justamente a realidade, a natureza das coisas, que é justamente uma das, né, o que o Bravo mencionou sobre as alternativas à democracia, que é a ordem natural das coisas. Né? Nós temos que olhar para a realidade, para a natureza e ver que, cara, a realidade é injusta. Né? Ela não tem esse senso de igualdade. Né? Você olha para a natureza e fala, pô, qual é a igualdade entre um leão e um veado e uma zebra? Não existe igualdade. Qual é a igualdade entre um ser humano e um lobo? Né? Você não tem igualdade, você tem diferenças, você tem desigualdade. E é justamente aí onde o anarcocapitalismo, por exemplo, e o libertarianismo, eles entram como justamente uma prática para que a gente consiga enxergar a realidade da forma como ela é e a gente possa aceitar a natureza do jeito que nós vemos ela.
Não do jeito que a gente for colocar a minha lente da democracia aqui e vou olhar assim, poxa, tem que ser dessa forma. Eu tenho que ter, né, um sistema onde a maioria vai de forma autoritária governar a minoria, né? Então, desde 1971, a gente está vendo que o dinheiro fiduciário, né, e o estado de bem-estar social, eles simplesmente amplificam essas falhas da democracia. O Friedman já mencionava bastante isso. Mas a gente tem esperança, né? Conforme o Bravo falou, a gente tem a ordem natural, a gente tem o mercado livre, a gente tem até algumas monarquias constitucionais, né, que elas podem priorizar mais a liberdade individual, elas podem dar mais opção para o indivíduo poder prosperar, né? No Brasil, por exemplo, a gente viu que a Lava Jato, ela foi dizimada, ela não adiantou de praticamente nada você prender os políticos que entram um próximo grupo de políticos e reverte tudo aquilo que foi feito, né? Então, isso a gente vai vendo as rachaduras na democracia. Então não é hora da gente repensar isso tudo. Então, a gente quer ouvir vocês, né? O que vocês acham disso tudo? A democracia realmente, ela é esse sistema tão bonito e tão interessante a ponto da gente não poder criticá-la? Mas é uma coisa que a gente está vendo no Brasil hoje, a gente não pode criticar o sistema, né? Uma coisa que tem não vou lembrar quem fala, mas justamente a democracia é o império da lei sobre os homens. Se você tem que ter uma pessoa que está salvando aquela democracia, você já não tem mais esse império da lei, né? Então será que a gente não precisa de algo novo, né? É isso que a gente precisa desse engajamento de você, desse pensamento crítico, para que uma roda de conversa quando surge, isso eu sei que é um tema bem sensível, né? Justamente as pessoas não querem questionar isso, elas não querem ouvir contra isso, porque as pessoas não querem debater e criticar o status quo, né? O sistema atual. Porque é confortável, você não precisa ficar mudando, você não precisa ficar entrando em debate, né? Então a gente realmente trouxe esse episódio para fomentar essa faísca aí dentro de vocês, ouvintes, para que possa cada vez mais essa discussão tá indo para vários lugares. Exato. Só para citar, para a gente finalizar, por exemplo, o lema da Revolução Francesa era, você comentou sobre o ideal, né, do comunismo, o ideal na teoria é muito bonita, era a mesma coisa na Revolução Francesa, né? Era liberdade, igualdade e fraternidade. Então quer dizer que eu não tenho liberdade para não ser igual, né? Eu não tenho liberdade para não ser fraterno, então não tenho liberdade. É impossível, é um trilema, né, que é impossível você ter liberdade, igualdade e fraternidade, não existe, né? Então é a mesma coisa do comunismo, a mesma coisa de tantos outros que a gente comenta aqui. Então comece a pensar, né? Tenha uma autocrítica, quando chegar um argumento, vai dissecando esse argumento, vai tentando entender cada ponto, se faz sentido ou não, não engulam assim tão fácil, porque às vezes as palavras bonitas, as frases bonitas fazem com que soe tão agradável aos ouvidos que você simplesmente deixa aquilo descer e você começa a repetir sem realmente estar entendendo o que você está falando, né? Mas eu acho que foi um episódio muito importante, principalmente para abrir um pouco a cabeça, sair daquele ponto de, se na democracia e ditadura só tem duas opções, a gente está na menos pior. Não é bem assim, e a gente já viveu outros cenários diferentes que mostram, comprovam isso. Essa nova democracia que vem surgindo ao longo dos anos, ela está bem longe da democracia antiga e ela está cada vez menos democrática, se é que vocês conseguem perceber isso, não só aqui como fora do Brasil também. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha sido realmente mais reflexivo, para que vocês possam realmente melhorar aí os argumentos e conseguir levar esses temas para conversa entre amigos. Então a gente se vê no próximo episódio, um abraço e tchau!